dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de passar aí pela produção industrial, pelo PMI industrial do mundo e do Brasil também, dados que saíram ontem. A gente vai passar por todos esses assuntos com vocês. Então, hoje é um dia para a gente olhar como é que ficou a produção industrial de uma forma geral. Mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a indústria está em pauta aqui, saíram dados aqui do Brasil bem animadores. Vamos explicar aí para vocês o que subiu, quais são as tendências, quais são as melhores que a gente conseguiu observar. E vamos também passar pela confusão que está o mundo aí, que ninguém está conseguindo entender muito bem por que está tendo queda generalizada das bolsas no mundo, o dólar se fortalecendo perante quase todas as moedas mundiais aí. A gente vai tentar explicar essa confusão aí que tomou aí o mundo aí nessa manhã, né? Mas vamos passar agora já para a nossa agenda, né? Então vamos colocar a agenda na nossa tela aí para ver o que a gente vai, o que o nosso telespectador vai fazer aí antes de sextar, né, Débora? Hoje a agenda está um pouquinho mais vazia do que nos outros dias, mas não por isso ela não está importante. Porque a gente tem nos Estados Unidos o balanço da Chevron sendo divulgado hoje, balanço da ExxonMobil também sendo divulgado por lá. Aqui no Brasil, 5 horas da manhã, saiu aí o IPC FIP de julho, né, também uma medição de inflação, aí, só que dessa vez calculada pela FIP, e a gente tem a produção industrial brasileira, divulgação do IBGE, 9 horas da manhã, dados bem surpreendentes e a gente vai explicar aí para vocês, tintim por tintim disso. 9h30 da manhã saiu o famoso payroll, tão esperado payroll dos Estados Unidos, relatório mensal de empregos por lá. E esse relatório traz uma série de dados. Então ele traz a taxa de desemprego, traz salário médio por hora e também os dados ali de formação de empregos. E esse dado era muito esperado, sobretudo nesse momento de incerteza em relação a aquecimento ou não da economia estadunidense e também aí nessa ótica que se tem do corte de juros por lá. Então, o payroll era o dado mais esperado no cenário internacional e ele foi divulgado, veio abaixo do esperado e a gente vai explicar para vocês também. Saíram dados de encomendas à indústria nos Estados Unidos também e poços de petróleo em operação, dado que pode também mexer com o preço da commodity que está bem estável nesses dias, né, nessa semana. Débora, então vamos já, temos a notícia aí dos mercados aí para a gente colocar, não, né? Mas hoje tem muita coisa aí para a gente falar, né? Tem o índice de gerente de compras, a gente vai colocar também o Nikkei 225 aí, tem bastante coisa aí para a gente colocar aí na pauta aí, porque a gente já tem, por exemplo, aí o índice de gerente de compras, a gente não consegue fazer a abertura de mercado hoje sem explicar tudo isso, né, Débora? Exatamente, porque ontem o que começou a deteriorar o humor de uma forma geral, aí começou a fazer com que as bolsas sofressem um revés, sobretudo nos Estados Unidos. A nossa ida para o negativo foi bem depois, foi já no fim da tarde, foram esses dados dos índices de gerente de compras, um deles, né, que acabaram aí mexendo com toda a expectativa do mercado. Então, quando a gente olha aqui, né, o índice dos gerentes de compras, que a gente chama de PMI também em inglês, ele traz ali o ritmo de aceleração ou de expansão ou de contração de um dado setor. Nesse caso, a gente está olhando para o índice dos gerentes de compras do setor industrial. Então, aqui a gente tem uma medição de como está indo, como é que está andando o setor industrial de vários países no mundo e o setor industrial de uma forma global, de uma forma geral, que aí é uma medição com base em todos os países. E aí a gente olha aqui no gráfico, né, que na zona do euro, por exemplo, a gente sai de um PMI anterior, então de um índice de gerente de compras de 45,8, o que isso quer dizer? Até porque a gente vai falar depois de PMI do Brasil, a gente tem que entender como é que ele funciona. O PMI ele é um termômetro de como é que está a atividade daquele setor. Normalmente ele sai antes da própria produção industrial dos países ou do lucro industrial dos países. Então ele traz ali uma projeção, um termômetro do que esperar para esses dados oficiais. E a gente tem um limiar ali no PMI, que é a faixa de 50. Quando a gente tem um PMI abaixo dos 50 pontos, isso quer dizer que aquele setor ou aquela economia
estão no terreno da contração, então o setor está encolhendo. Se ele está acima do patamar de 50, ele está expandindo, então o setor está crescendo. Só que esse crescimento e essa contração, eles também podem ter ritmos, né? Eles podem estar mais acelerados, aprofundando a contração, como também podem estar mais acelerados, aumentando o crescimento de uma forma mais rápida. É como se fosse mesmo uma coisa de aceleração do setor. E aí a gente vê que a zona do euro ficou na mesma, então o PMI anterior, né, o índice dos gerentes de compras do setor industrial, estava em 45,8 pontos, abaixo dos 50, em contração. A expectativa era que caísse ali para 45,6, mas continuou em 45,8. Então ficou ali como estava no mês anterior. Já o Reino Unido, ele teve aceleração no crescimento, então ele sai de um patamar de 50,9, sobe para 52,1, então isso quer dizer que a indústria no Reino Unido está crescendo, pelo menos por esse termômetro, e crescendo num ritmo mais acelerado do que estava no mês passado. Na Alemanha, a gente tem aí um PMI encolhendo um pouco, né? Então ele sai de 43,5 e vai para 43,2. Então não só está muito distante do patamar de 50, a Alemanha está com essa dificuldade há bastante tempo, então a gente vê ela entrando nesse terreno da contração de uma forma mais profunda, mostrando aí várias fragilidades do setor industrial alemão. E no Japão, a gente perde o limiar ali dos 50, então ele sai desse limite entre a contração e a expansão, se aprofunda aí no terreno da contração. Então a gente vê a indústria japonesa encolhendo um pouco nesse mês, fica abaixo da projeção inclusive e fica também menor do que no mês passado. Agora, dois pontos que eu queria chamar a atenção de fato aqui para vocês, que foram os que mexeram mais com as bolsas de uma forma geral, são os da China e dos Estados Unidos. Porque aqui a gente está falando de dois países aí, motores de economias globais, né? Então a gente está falando realmente de dois motores do mundo. E a China, ela perdeu o patamar da expansão. Então até o mês passado ela estava com a sua indústria crescendo. Nesse mês ela não só não cresce, né, perde aí esse ritmo, como entra na contração e de uma forma aprofundada, ali com 49,8 de PMI. Então, mostrando que entrou no terreno da contração já, perdeu esse patamar e foi a primeira vez que ela entra nesse terreno em 9 meses. Então, isso começou a trazer uma certa preocupação já na madrugada em relação ao ritmo da economia chinesa, como é que isso poderia afetar os outros países e a demanda por commodities, todos esses pontos. E aí, no fim da manhã, né, perto ali das 11 horas, sai o PMI dos Estados Unidos, que mostra uma situação muito semelhante. Então, por lá, a gente tem o PMI saindo de 51,6, estava como indústria expandindo. Nesse mês, a indústria aparece não só contraindo, mas também num ritmo um pouco mais acelerado na queda, fica com 49,6 de PMI. Então, essas duas economias, como elas têm um peso grande de uma forma geral, acabaram trazendo preocupações em relação ao aquecimento da economia global como um todo. Como é que isso vai impactar os outros mercados? E isso fez já com que as bolsas deteriorassem no comecinho da manhã. Quando a gente olha o cenário global, aí a gente vê a média de todos os países que são medidos pela S&P Global, a gente sai de um patamar de expansão da indústria de uma forma geral de 50,8 para 49,7. O Brasil está muito acima dessa média, inclusive, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí eu entro no próprio continente asiático. Porque essa queda na China aí deve ter derrubado bolsa, e também a queda nos Estados Unidos deve ter derrubado bastante bolsa aí lá na Ásia, né? Que, por exemplo, o Japão é muito sensível ao mercado americano. Então, foi isso mesmo que aconteceu, né, Débora? Exatamente. A gente teve um dia negativo hoje nas bolsas asiáticas, bem negativo mesmo. Entro agora desse continente asiático, a gente voa para lá. E aí o Nikkei 225, que o André falou que tem essa sensibilidade já maior a questões dos Estados Unidos, seja de juros, seja de ali até de fôlego mesmo, ele caiu praticamente 6% hoje. Nikkei 225 afundou, ele acabou caindo com muita força, não só pelos PMIs, porque isso começou já a trazer um mau humor no finzinho da manhã, mas também aí a gente teve outros fatores que têm aumentado essa preocupação. Então, a gente tem uma preocupação geral em relação a possíveis desacelerações nos Estados Unidos e na China. A gente tem as tensões geopolíticas que podem trazer ali também várias incertezas. Inclusive, ontem o dólar disparou de uma forma geral. O ouro atingiu um nível histórico na movimentação intradia. Então, a gente consegue
consegue ver que os mercados estão receosos. E aí, para coroar o fim do dia, que já não estava suficiente todas essas notícias, a gente vê o balanço das empresas de tecnologia abaixo do esperado. E aí a gente entra nessa coisa do continente asiático, que é justamente a Intel, né, que tem ali uma ligação maior com o setor de chips e semicondutores, ficou com o seu resultado muito abaixo do esperado, e aí isso deteriorou de vez, e a abertura asiática foi muito negativa. Então, eu vou colocar aí na tela para vocês, só para vocês... então não vou colocar na tela, mas vou contar e vocês vão ter que acreditar. O Nikkei 225 caiu 6%, justamente refletindo todo esse mau humor dos mercados de uma forma geral. Débora, então vamos agora para o Brasil, né? Porque pelo menos aí a gente tem ótimas notícias aí vindo da indústria. Saiu nessa manhã a pesquisa mensal industrial e a gente tem um resultado muito expressivo aí para esse mês de junho. Aí a gente teve 2 quedas consecutivas em maio e em abril, e agora o mês de junho a gente apresentou uma alta de 4,1%, uma alta generalizada e também de qualidade. A nossa maior alta foi em bens de consumo duráveis. Então a gente fez aí produtos com bastante qualidade, a gente também teve uma alta mensal aí em bens de capital, ou seja, então também temos investimento aí sendo realizado. E a gente preparou inclusive aqui uma tela para vocês verem da onde que está vindo essa alta aí da indústria, né? Então vamos colocar aqui o gráfico aqui para vocês verem aí a indústria, né? Não sei se temos o gráfico sim aí. Já estava aqui o gráfico. Hã? Estava aqui o gráfico. Estava aí o gráfico aí? Aí, aqui, ó, o gráfico está aqui, ó. Vamos lá ver, então, a gente tem, então, que subiu de maneira geral 4,1%. A extrativa, ou seja, que são a indústria de petróleo, a indústria de extração de minérios, aí basicamente a gente está falando de Vale do Rio Doce e Petrobras, subiu 2,5%. Setor de bebidas também subiu 2,7%. Setor 3,5%, setor de alimentos 2,7%, setor têxtil 0,9%, e aqui é um setor que estruturalmente está muito complicado aí, que é o setor de vestuários. A gente está sofrendo muito, eu vou bater sempre nessa tecla, a gente até já discutiu isso, que é na questão das taxas de importações, mas é aqui que bate bastante aí a questão aí das taxas das blusinhas aqui, porque o setor têxtil está com quedas consecutivas aí mensais, mesmo quando todos os outros ramos industriais crescem, o setor de vestuários não consegue crescer. Então a gente não está muito bem justamente nesse setor. O setor de metalurgia, que é muito importante, porque mostra para a gente, assim, quando esse setor está aquecido, significa que a gente provavelmente vai ter esse efeito rebote nos outros setores, porque é um setor de base, que é um setor que fabrica produtos para ser usado na produção de outros produtos, teve uma boa alta, ó. Uma alta de 5%. Informática cresceu 1,7%. Equipamentos eletrônicos, aí a gente teve uma baixa de 0,9%. Máquinas e equipamentos, que também são bens de capital, ou seja, bens que produzem outros bens, uma alta de 2,4%. E automóveis, 3,1%. Então a gente vê uma alta generalizada, de boa qualidade, não fazendo somente itens de baixo valor agregado, de consumo imediato, como alimentos e bebidas, mas também fazendo itens de consumo duráveis, aí, como por exemplo equipamentos de informática, veículos, também fazendo produtos aí de bens de capital, que são aqueles produtos que justamente vão ser usados para aumentar o nível de investimento no futuro. Então a gente tem um bom cenário aí econômico da indústria, a indústria que está surpreendendo muito aí nesse momento, Débora. E a gente tem, né, essa pesquisa industrial brasileira que ainda é referente a outro mês, mas quando a gente vê, né, ali o PMI industrial do Brasil, então a gente viu o PMI global, que é como estão ali os setores de uma forma geral no mundo, ali o setor industrial geral, o setor industrial dos países. Aqui no Brasil, esse cenário ele está um pouco até diferente do setor industrial de uma forma geral. Ele subiu nesse mês agora de julho, então a gente vê uma aceleração em relação ao mês passado e ao ano passado, tá? Se a gente pegar aqui em relação ao mês passado, o PMI industrial brasileiro, esse índice dos gerentes de compras brasileiros, subiu 1,5 pontos percentuais. E em relação ao ano passado, então a julho do ano passado, a gente vê uma alta de quase
7%, né? Aqui mais de 6% de alta, 6% não, 6 pontos percentuais de alta em relação a julho do ano passado. E a gente tem que pensar isso em conjunto com a produção industrial, porque o PMI ele está antevendo a próxima produção industrial. Em relação maio para junho, a gente já teve um salto, né? Então, de maio para junho, a gente sai ali de 52,1 para 52,5, um salto pequeno em relação a maio e junho, e o que resultou, de fato, numa produção industrial com uma variação de 4% em relação ao mês e outro. Então, o termômetro ele mostrou, sim, que a indústria ia subir, que ia crescer nesse mês de junho, mas não tanto, né? Foi ali um efeito, uma vez que a produção industrial está atrasada em relação ao PMI. Como eu falei, ele é um termômetro. Então, ele já tinha indicado para a gente que essa produção industrial poderia crescer, não só crescer, mas num ritmo mais acelerado do que antes, mas nem mostrou, nem tinha capturado toda essa alta da produção industrial. Nesse mês agora, em relação ao mês passado, que vai ser um grande desafio, a produção industrial vai, segundo o PMI, cresceria ainda mais. Então, não só ela continuaria crescendo, como de uma forma muito mais ali acelerada, uma vez que a gente vai para um PMI de 54 pontos, algo que a gente não via há bastante tempo aqui na nossa indústria brasileira. Então, a gente, analisando os dois juntos, né, a produção industrial com o PMI industrial, o índice dos gerentes de compras industrial aqui do Brasil, a gente vê que a indústria está num bom momento, num momento que ela cresce ali realmente puxada por máquinas e equipamentos, puxada ali por coisas com qualidade e continua com uma perspectiva positiva para o mês que vem, o que combina também, anda junto com aquelas pesquisas da FGV de confiança da indústria, que estão mostrando um fôlego maior para o nosso setor industrial. Vamos para os Estados Unidos agora, porque saiu, né, dados importantes da indústria norte-americana, do mercado de trabalho norte-americano, e a gente sabe que isso aí é muito decisivo aí para o corte de taxa de juros lá nos Estados Unidos, né? Então, vamos dizer assim, foi bom o resultado aí para o mercado financeiro, que vai baixar os juros, não é bom para as pessoas, porque aumentou o desemprego lá, né? Mas a Débora está aqui para explicar tudo. Exatamente. A gente teve hoje o relatório do payroll, né, o relatório do mercado de trabalho. O payroll ele traz outros dados também, então desemprego, tem a renda, a gente vai passar por todos esses pontos com vocês. Mas aqui a gente vê um relatório de mercado de trabalho muito abaixo do esperado. A projeção era que fossem criados, aqui a gente está vendo criação de vagas no setor não agrícola. Tá, então, é uma das formas que o payroll mede essa criação de vagas, e a que o mercado e o Banco Central dos Estados Unidos acabam olhando um pouco mais de perto, por isso eu trouxe aqui. Então, a gente tem um payroll que era esperado uma criação de vagas de 176 mil vagas. Uma criação um pouco aí em queda em relação ao mês passado, mas ainda com uma projeção de uma criação de vagas próxima ao mês passado. No mês passado, a gente teve uma criação de vagas em torno ali de 179 mil. Então, ia cair um pouquinho, mas ia se manter de uma forma estável. Só que o payroll, realmente, a criação de vagas de fato, foi de 114 mil. Então, não só frustrou essa projeção, como ficou muito abaixo do esperado, mostrando uma desaceleração da economia dos Estados Unidos quando medida pelo mercado de trabalho. E isso acaba reforçando dois pontos. E aí a gente tem que até tomar cuidado, porque isso reforça, por um lado, que a gente vai ter corte de juros em setembro. Então, uma desaceleração do mercado de trabalho combinada, eu vou até passar já aqui para vocês, combinada com uma taxa de desemprego maior acima da projeção e uma queda ali na renda também, a gente mede lá nos Estados Unidos, mede ganho mensal por hora, né? Então, ganho médio, por hora. E a gente tem uma desaceleração também no ganho. Então, não só a gente teve menos criação de vagas de trabalho, o desemprego aumentou e a renda também caiu. Então, aqui, na verdade, ela não caiu, né? Mas ela não subiu como se esperava e ficou menor do que a gente teve de ganho médio no mês passado. Isso mostra que, por um lado, a economia dos Estados Unidos pode estar desacelerando e o mercado de trabalho está mostrando isso, junto a outros indicadores que também frustraram projeções como o PMI e outras medições aí de setores dos Estados Unidos, mas, por outro, pode trazer também um reforço para aquele olhar de que a economia dos Estados Unidos está desacelerando. E isso reforça também aquelas preocupações em relação a Estados Unidos e China. E isso cria uma incerteza em relação a mercados de uma forma geral e acaba trazendo aquele sentimento de aversão ao risco, sentimento de cautela, que
que a gente viu ontem de uma forma muito exacerbada, gente. Passei pelo trava-língua aqui. E de uma forma aí muito intensificada ontem mesmo. E acabou trazendo o dólar para um patamar muito alto aqui no Brasil, inclusive. Eu vi várias pessoas perguntando, Débora, e o dólar, o que aconteceu? Porque ele chegou a bater ali 5,70, né? Então até mais do que 5,70 na máxima do dia. E isso é reflexo não só das incertezas em relação à economia dos Estados Unidos e China, mas também das tensões geopolíticas no Oriente Médio. O que acaba acontecendo aqui é que, por a gente ser um país exportador de commodity e o petróleo poder sofrer alguma pressão em relação a isso, né, a gente ainda tem um equilíbrio ali, isso pode contrabalancear um pouco a alta do dólar no Brasil. Mas ontem a gente viu esse movimento acontecendo de uma forma geral, como eu falei, o ouro, que é um defensivo clássico de carteira, subiu um monte no intradia. Essa manhã já abriu ali numa alta bem acelerada também. Então a gente vê esses movimentos acontecendo todos em paralelo. O que pode acontecer é uma possível também ali tensão no Oriente Médio subir e forçar o preço do petróleo. Por um lado, mais de oferta, problemas de oferta, só que também uma projeção ali de uma desaceleração nos Estados Unidos e China podem fazer com que se projete também uma queda na demanda pela commodity. Então a gente não tem só o reforço ali para cima do petróleo. E isso acaba mexendo aí com o mercado de uma forma geral. Então vamos ver então como que está esse mercado, Débora, porque tá uma loucura. Ontem foi uma loucura absurda, né? E hoje a loucura continua ou deu um jeito? Olha, hoje a loucura continua. Ô, louco, tá? Nossa senhora, hein? Tá todo mundo no vermelho. Ninguém se safou, André. A Nasdaq está caindo 3,35 depois de ter caído mais de 2% ontem. Isso pela frustração mesmo do mercado em relação aos balanços de tecnologia e toda essa sensação de pouso não suave. Porque até então acreditavam que a economia dos Estados Unidos ia ter o que o mercado chama de pouso suave. Ela ia desacelerando aos poucos. Agora, a grande preocupação é que ela não tem esse pouso suave, tem um pouso duro ali. Então, ela desacelere de uma forma ali mais rápida e mais seca, assim, né? Então ela vai ter um pouso que eles chamam de hard landing. Então a gente vê, né, todas essas preocupações, aí os balanços do setor de tecnologia não ajudam, a Nasdaq está caindo 3,24, o S&P 2,40, as treasuries, as famosas treasuries, continuam em queda, isso porque o Jerome Powell acabou sinalizando que vai ter corte, né, que a grande possibilidade de ter corte, ele não frisou, aí não cravou que vai ter corte, mas ele deixou aí em aberto que isso já foi discutido nessa reunião, sinalizando que pode sim ter corte na taxa de juros dos Estados Unidos. E esse fator do mercado de trabalho e outros indicadores mostrarem desaceleração na economia dos Estados Unidos, na economia estadunidense, puxa aí também essa expectativa de que vai ter corte. Então, as taxas de juros futuras dos Estados Unidos, aqui a gente mede pelas treasuries, os rendimentos dos títulos de dívida por lá, estão caindo 3,87% hoje, o que poderia dar fôlego para os mercados mais arriscados, aqui mercados emergentes, subirem. Só que a gente tem outras questões também puxando para baixo. O nosso DI futuro acompanha as treasuries, então cai 1,33%, e a gente tem o dólar caindo também. Então, um movimento bem estranho, porque cai treasuries, aí a gente já espera que o dólar vai enfraquecer. Mas a gente tem outros pontos fortalecendo o dólar, que é a incerteza, que faz com que as pessoas vão buscar ali o seu refúgio no dólar e nos títulos de dívida dos Estados Unidos. Só que isso não está acontecendo hoje, porque o dólar subiu muito ontem, então a gente tem um ajuste também. O dólar cai 0,67 em relação a real aqui, e em relação a moedas emergentes, ele se enfraquece ainda mais, caindo 1,13. Hoje a gente não tem apoio de petróleo Brent, a gente tem apoio do minério de ferro, que subiu mais de 2% em Dalian na China, mas o petróleo Brent, olha só, está caindo 3,62%. E isso pelo que eu já expliquei, a gente tem uma pressão que pode ali exercer, né, que atuar na parte da oferta, então a pressão vinda das tensões do Oriente Médio, mas por outro lado também a gente tem uma pressão que pode atuar, né, uma força atuando no lado da demanda, que seria justamente a desaceleração de Estados Unidos e China. E aí a nossa bolsa cai mais um dia, 0,53%, mas não cai com a intensidade que a gente viu no Japão e em Nova York. Então um dia bem negativo e um dia que o sentimento de cautela vai continuar prevalecendo e a aversão a risco vai continuar tomando conta. Hoje não é pegadinha, Débora. Medalha.
Olha só. Hoje não é pegadinha, não é o Banco Central. Beatriz Souza aí acabou de ser finalista aí do judô aí, medalha de prata garantida aí finalmente, Débora. Parabéns para Beatriz, né? Vamos celebrar aí nossos atletas, porque ontem o André me trollou aqui. Eu achei que ele ia anunciar alguma medalha que tinham avisado ele no ponto, mas era para falar do Banco Central. E eu caí, que nem uma patinha. Mas vamos para Cuba, né? Já mandam tanta gente para Cuba toda hora, né? Então vamos para Cuba aí. Mandaram o Eduardo para Cuba, mandam o ICL para Cuba toda hora aí. Então vai para Cuba, Eduardo. A gente foi para Cuba e montou um documentário maravilhoso, gente. Muito legal aí, dia 13 de agosto, na terça-feira às 8 horas, a gente vai passar essa super estreia aí desse documentário que vai mostrar, ó, o ICL falou com o presidente de Cuba aí, o Miguel Díaz-Canel, a gente falou com a Leida Guevara, que é a filha do próprio Che Guevara, a gente falou com muita gente lá, na verdade o Eduardo, né? Eu fiquei aqui no Brasil, o Eduardo que foi para lá, então, mas está imperdível, gente. Então, ó, já clica aqui, ó, iclmercado.com.br e vocês vão lá, se inscrevem aí que no dia 13 de agosto às 8 horas, clica o sininho aí no YouTube e vocês não vão perder, gente, tá imperdível esse documentário. E lembrando, hein, dessa vez aí, a gente sempre fala, não vai ter replay, mas não vai ter replay mesmo, é uma única oportunidade. Então, gente, se inscreve e vejam lá no dia. E para os rolezeiros que estão falando aqui que o André me trollou ontem, porque eu não dou bom dia para ele. Você acredita nisso, André? Estão falando, o André te trollou porque você não dá bom dia para ele. Eu não dei bom dia porque o André estava de férias. Exatamente. Tinha que celebrar também as férias de André. Agora, então, rolezeiros que estão falando que essa trollagem foi aí uma troca de trollagens, aí vocês ficam com o Rolê ICL, Guga Noblar e William De Luca, porque nada melhor do que na sexta-feira do que ter um rolê, né? Um beijão e até segunda-feira. Até segunda, gente. Tchau, tchau. E aí, gente? Tudo pronto para gravar? Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. No dia 13 de agosto, uma terça-feira às 20 horas, vai acontecer uma exibição online e gratuita do filme Vai pra Cuba, Eduardo, o primeiro documentário internacional do ICL. O documentário, dirigido por mim, mostra um ponto de vista único sobre um dos países que mais gera discussões e debates sobre justiça social e o modelo de sociedade que queremos. Nesse documentário, Eduardo Moreira entrevistou figuras muito importantes para que a gente possa entender a história de Cuba, como a Leida Guevara, ativista e filha de Che Guevara, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e também figuras do povo cubano, da cidade e do campo. Eu espero você lá.